Fala aí pessoal, beleza? Aqui ó, ali mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai comentar essa matéria aí da Money Times, né? Sobre o título Bola da Vez. Fundos imobiliários de logística são os queridinhos para investir antes do fim de 2023. Pois bem, galera, conforme o título disse, né? Bola da vez, os fundos imobiliários do segmento de logística são pelo quarto mês seguido os preferidos de analistas de bancos, segundo 18 carteiras recomendadas avaliadas pelo Money Times. Para o penúltimo mês, né, de 2023 e de ajustes no portfólio de investimentos, o BTG Pactual Logística, o BTLG11, foi novamente o fundo imobiliário mais recomendado por bancos e casas de análise para investir. Novembro marca a terceira queda seguida da taxa básica de juros, a Selic, agora em 12,25% ao ano. Desta forma, assim como no mês passado, o BTLG teve 10 indicações entre as instituições consultadas para levantamento realizado pelo Money Times. Tá? A princípio, aqui até essa matéria, né, a gente consegue ver de fato aí que os fundos de logística começam a se destacar com as quedas da Selic, né? Mesmo porque aí vem se aproximando no final do ano, então a gente começa já a interligar isso ao e-commerce, né? Que é as compras aí feitas pela internet, né? Que ultimamente são as mais vantajosas por um custo aí mais acessível, né? Segundo outro título aqui, fundo imobiliário é destaque por caixa e exposição à Grande São Paulo. A, o analista de fundos imobiliários do Santander, né, Flávio Pires, comenta que o BTG Pactual Logística tem um portfólio diversificado com as características, né, AAA e imóveis localizados em São Paulo, como também uma receita de mais de 40% concentrada num raio de 30 quilômetros da capital paulista. Com um caixa de 830 milhões, sendo que 750 milhões é fruto de sua última oferta, a gestão do PTLG11 poderá anunciar nas próximas semanas aquisições de novos ativos. O fundo trabalhando na diligência de 8 ativos, o que avaliamos como positivo, destaca. Enquanto o analista da Real Estate da Empíricos Research, né, Caio Nabuco de Araújo, avalia que o fundo tem feito um bom trabalho de renovações e novas locações, contribuindo para a manutenção da taxa de ocupação próxima a 100%. Ele diz, né, entre aspas, destaco ainda a estabilidade da ocupação da carteira e a alta liquidez do BTLG11, fatores essenciais para a estratégia de renda. Além disso, tem uma geração de renda interessante de 8,9% para os próximos 12 meses. Né? Como vocês podem ver, né, já é o segundo mês aí que o BTLG11 está sendo indicado por esses especialistas, né? Um fato interessante é que aqui cita, né, que 40% concentrado no raio de 30 quilômetros da capital paulista, ou seja, ele não é tão afastado dos grandes centros e isso tem um impacto muito positivo dentro do fundo. Sem contar que eles também destaca o caixa aqui de 830 milhões, sendo que desses 800, 750 milhões é fruto da última oferta, né, que a gestão poderá aí anunciar novas aquisições de novos ativos. Bom, o BTG, né, no caso aí o BTLG 11, ele está sendo cotado ah, na data, né, pelo menos na data de hoje, na data de gravação desse vídeo, em R$ 99,65, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,99%. Teve a desvalorização também no último ano aí de 1,54%, porém no mês atual está valorizando aí 0,89%. Ah, colocando aqui na cotação do BTLG, né, do fundo,
de um ano, a gente pode verificar que lá em novembro de 22 ele era cotado a R$ 101,21, né? Porém, o preço justo é de R$ 98,34. Então ele está aí com um PVP de 1,01, com ágio aí de 1%, certo? Ele possui uma gama aí de 249 mil cotistas, né? Mais de 249 mil cotistas. A liquidez diária desse fundo é mais de 6,5 milhões, né? E sendo que agora, no dia 25 de outubro, mês passado, ele pagou aí 76 centavos por cota. E dá para perceber que a sua data base em outubro foi 13/10, o que dá a entender que possa ser também 13/11. Aqui pela questão dos dividendos, a gente pode verificar aqui, agrupando por ano, que em 2019 ele pagou por cota R$ 4,75, já em 2020, R$ 6,56, em 2021, R$ 8,15, em 2022, R$ 8,84 e agora em 2023, até o momento, está pagando aí por cota R$ 7,48. Ele possui atualmente 20, pelo menos ao que dá a entender aqui no status invest, 20 imóveis, tá? Ele possui ah, nas, no, a maioria dos seus imóveis no estado de São Paulo, tá? Como vocês podem ver, mais de 59% dos seus contratos são acima de 36 meses, tá? E mais de 87% dos indexadores do contrato são baseados indexados ao IPCA e o restante 12,8% ao IGPM. Ele também investe aí em outros fundos, né? Logística, industriais, fundos de papéis, imóveis, logísticos e papéis. No caso, ele aqui é o PQAG, o QNIP11, SNLG e o VGIP11, tá? Sendo que desses imóveis industriais e logística aí tem uma gama de 65,48%, e já os de papéis 34,52%. Tá ok. Bom, o que me fez trazer essa matéria para vocês, para debater, né, e comentar com vocês? O fato dele ter sido aí indicado duas vezes por esses analistas dá-se a entender que ele está performando bem, né, nos últimos meses. E a gente sabe que os galpões logísticos, né, eles têm aí a tendência de ser bastante procurados com base nas compras de fim de ano, né, que vem aí Natal, Réveillon e tudo mais. Porém, o que me chamou a atenção nesse fundo é que o último relatório gerencial que está divulgado aqui no Status Invest, na data de 23 de outubro de 2023, é o de agosto. Como a gente pode observar aqui, o relatório gerencial mais atual que tem é referente ao mês de agosto. Ok, eu poderia simplesmente aceitar isso aqui e não ir lá na própria página deles, porque aqui poderia estar desatualizado. E de fato, quando eu fui na página do próprio BTG Pactual Logística, né, do BTLG11, dá a mesma informação. O último relatório gerencial divulgado pelo fundo foi em agosto de 2023. Aí que vem a pergunta: cadê o relatório gerencial referente ao mês de setembro? Levando em consideração que todos aqui foram divulgados próximo ao dia 30 e 31, ou seja, dando a entender que seria o último dia útil de cada mês. Se assim for, cadê o relatório de setembro e outubro? Eu achei muito estranho não terem divulgado esse relatório, tá? Procurei aqui no site e não achei. Então, pelo fato de não ter o relatório gerencial mais recente, ser o de agosto de 23, né? Eu venho mostrar para vocês o que a gente tem, né? No caso aqui cita o objetivo do fundo, que tem por objeto, né, a obtenção de renda e ganho de capital por meio de exploração de empreendimentos imobiliários focados em operações no segmento de logística, né?
O código BTG-LG11, quantidade de emissões 12, a taxa de administração é de 0,90 ao ano, né? Tanto o administrador quanto o gestor é o próprio BTG. Então, levando em consideração os dados de agosto, o valor de mercado dele é mais de 2,9 bilhões, sendo que o valor de mercado por cota R$ 103,77. Lembrando, gente, que esse aqui é o relatório gerencial referente a agosto, tá? O valor patrimonial aí, R$ 98,24, né? Valor cota. Retorno que ele deu aí nos últimos 3 anos de 28,21%, sendo que o último rendimento deles que eles pagaram foi 76 centavos. Possui mais de 243 mil cotistas ou investidores, como queiram. Dividend yield de 8,8%, um volume mensal de negociações mais de 164 milhões, que eles citam 22 imóveis. Acredito que eles colocam aí o que eles fazem, né, de investidos no fundo por meio dos FIIs. Vacância financeira de 3%, ou seja, para quem está chegando agora, vacância financeira é o que eles deixam de arrecadar com alguma outra vacância física. Área bruta locável, total de 666,9 metros quadrados. Aqui ele cita a mensagem aos investidores, né? Como está desatualizado, mas ainda assim eles falam que distribui 76, o investidor com base na cota de fechamento do mês. Somando o resultado, temos o valor pro rata de 4 dias dos rendimentos de aplicações de caixa de direito de preferência, referente à 12ª emissão de cota do fundo, equivalente a 16 centavos por cota. Aí ele vem aqui com conversibilidade de cotas, né? Agosto, os cotistas do fundo poderão se manifestar sobre a eleição. Aí ele cita aqui, aí aqui ele vem a composição de resultado por cota, né, receita financeira, imobiliária, histórico de resultados e previsibilidade futura, a alocação dos recursos, aqui ele está falando referente à 12ª emissão, de volume captado, né, destinação de recursos e distribuição de rendimentos aos participantes da oferta. Também tem a demonstração de resultados, que se vocês quiserem, você pode dar aí um pausa no vídeo para dar uma analisada mais completa. Eu, no caso, só estou repassando, porque eu gostaria mesmo de ver o relatório gerencial atualizado, principalmente agora o de outubro, tá? Mas aqui tem um dado interessante, que é a receita de locação e o valor patrimonial. Também tem aqui os vencimentos, e revisional ou vencimento. Aqui ele cita, né, de janeiro, fevereiro, março, o ano todo, a porcentagem de vencimento e revisional durante o ano. O meio de reajuste, né, como diz aqui, e a geografia, ou seja, onde está sendo alocado aí os seus galpões. Tem aqui a questão do indexador, né? Como já dito, 86% IPCA, 14% IGPM, os inquilinos por setor, logística, farmácia, papel, celulose, varejo, outros, e-commerce, A e B 15%, 17% desenvolvimento, sendo que a maior parte mesmo é logística, com 34%. Eles possuem a tipologia de contrato de 56% típico e 44% atípico. Perfis de ativo, desenvolvimento, varejo, industrial, grande parte, 71% aí de logística. E o mais interessante que eu falei para vocês são com relação à concentração aí de 40% do portfólio deles, estando aí próximo aí a 40 quilômetros. 40 quilômetros, isso, não, a 30 quilômetros da capital paulista. E aqui a gente consegue visualizar quais são esses galpões: o BTG Log Mauá, BTG Log Jundiaí, BTG Log SBC, BTG Log Imbu, Dutra, Santana, Cotia, Natura, BTG GRU e o Dengo FL, tá? Então, assim, esse é o portfólio deles, que eles têm aqui, eles citam, né, a localização e cada um dos seus imóveis. O relatório gerencial deles é bem explicativo, bem interessante, bem didático para você poder, né, saber quais são os imóveis, a sua localização em si. É um relatório que eu achei bastante completo. Pena não ter aí divulgado, né,
Pode ser que tenha alguma informação que eu não tenha encontrado dentre alguns documentos deles, né? Pelo menos no relatório gerenciais eu não encontrei, com relação a essas duas fotos aí referente ao relatório gerencial de setembro e outubro, tá? Mas me diz aí, você já é cotista do BTLG11? Como que você está se sentindo tendo esse fundo na sua carteira? Se você que ainda não é, pretende adquirir, deixa aí nos comentários, por gentileza. E também deixa aí no comentário se para vocês impacta em alguma coisa ou não a falta desses dois relatórios gerenciais aí referente ao mês de setembro e outubro, beleza? Agradeço a vocês pela paciência por terem ficado comigo até aqui. Fiquem todos com Deus, tá? Se puderem, tá? Se inscrevam no canal, isso vai ajudar a gente bastante. E até o próximo vídeo, com a permissão de Deus. Obrigado, falou!